Quero saudar o Henrique, meu parceiro também nesta manhã. Henrique, seja muito bem-vindo. Oi, bom dia, Kelly. Bom dia a todos os demais participantes, né, consultores. Muito esperançoso, Kelly, de compartilhar conhecimento, né, até mesmo para que nós, da parte da pesquisa, possamos direcionar melhor, né, as nossas pesquisas de acordo com a demanda do setor produtivo. Muito bem, obrigada, Henrique. Então eu quero já ir direto ao ponto, que essa vai ser uma das características do nosso evento, a objetividade somada à profundidade dos conteúdos que os senhores vão dividir aqui conosco. A gente, neste sábado, vai tratar de conservação da água no solo. E para isso, claro, a gente vai percorrer o Brasil contando com as histórias, as experiências que vocês têm. As principais estratégias para a conservação do solo, da água no solo, é o que vai dar início na nossa conversa. As estratégias que deram certo e as que deram errado. Um termo que a Ana Primavera usava é a bioestruturação do solo. Eu acho que a forma mais racional e inteligente é reestruturar o solo, né? Tem um professor da Exalc, o Dr. Jaime Maza, ele fala assim, um solo de cerrado normal tem capacidade de absorver 300, 400 milímetros de chuva a hora. Um solo cultivado não consegue absorver 30, 40 milímetros hora. Então, se nós conseguíssemos chegar, não ao nível que era uma floresta de cerrado, mas chegasse, vamos falar, 20% do que era, nós resolveríamos todos os nossos problemas de erosão. Só que para isso, o que a gente tem discutido é o seguinte, o porquê que está dando errado o nosso modelo hoje. Nós acreditamos que o nosso modelo hoje está dando errado porque as nossas áreas elas foram configuradas para uma agricultura que ocorria há 30 anos atrás. Então, a questão da sistematização das áreas, unindo as estradas, né, as microbacias, extrapolando os limites das propriedades, isso é uma mensagem forte para nós hoje, para toda a agricultura. A minha agricultura, a minha propriedade, extrapola a minha, tem a ver com o meu vizinho, com a minha região, né? Ou seja, o pensar o todo. A grande mudança da agricultura que eu vejo, e tem a ver com o manejo de água e de solo, é essa mudança da visão isolada para a visão do todo, integrada. A visão do hoje associada com o de ontem, de hoje e de amanhã. Então, essa visão mais integrada sistêmica. A gente tem a questão de estrutura, de patógenos entre cultivos. Isso aí está uma coisa muito séria para a gente aqui, uma ausência de informação muito grande. Então, se eu coloco, por exemplo, nós fizemos uma avaliação aqui, nós temos 14 anos de algodão aqui na região. Nos 14 anos, quando eu coloco algodão em cima de algodão, eu tenho 17% de produtividade a menos. Então, aí uma das coisas que a gente acredita, além da questão de patogenicidade entre o cultivo, mas um adensamento muito grande. Essa semana a gente chegou a abrir algumas trincheiras e eu fiquei assustado de ver, porque a avaliação que a gente faz com o penetrômetro em capacidade de campo, ela me dá uma informação. Na hora que eu abro a trincheira, a informação é muito pior. O solo muito adensado. Então, assim, a interação das raízes entre cultivos, e essas áreas aí, vale salientar, são áreas que tiveram algodão, soja, milho, safrinha e estão com algodão de novo. E assim, mas eu escarifiquei, eu subsolei, mas nunca é uma coisa muito bem feita, não é só o ferro. É o ferro e associado a um volume radicular para contextualizar até mesmo o que o Leandro falou. A gente tem que aprender a trabalhar essa interação entre plantas. Eu estou produzindo 65 sacos, tá bom. Mas a hora que você pega, por exemplo, um mapa de colheita que tem algum pedaço que porventura tinha um histórico diferente, ou um cultivo às vezes mais novo, a produtividade dele é 80, 85. Então tá bom porque a régua é baixa. Trabalhando a questão de rizosfera de plantas solteiras ou consorciadas para entender esses mecanismos. O que a gente tem até agora para também não ficar vazio? Do ponto de vista ideal, quanto maior a diversidade de raízes no sistema, diversidade, melhor. Porque, em primeiro lugar, cada rizosfera tem uma comunidade microbiana específica. Então, se eu quero diversidade biológica no solo, eu não tenho outra alternativa
que não seja ser diversidade de planta no sistema. Então, o milho tem uma comunidade A microbiológica, a braquiária uma comunidade B, a soja uma comunidade C. Na medida que a gente vai usando a mesma cultura, eu acho que foi o próprio Rodrigo que colocou isso sempre no mesmo lugar, você vai selecionando uma determinada comunidade, né, com ênfase em organismos fitopatogênicos. Então, a palavra-chave é diversidade de raízes. Mas a região que a gente atua, né, hoje, sul do estado do Mato Grosso do Sul, nós atendemos uma diversidade de realidades bastante interessantes. A argila variando de 7% a 72%. Altitude variando de 280 a 700 metros. Solos rasos com rocha rasa, solos com 40 centímetros de profundidade, 30 centímetros de profundidade, até solos bem profundos com mais de 2 metros, né? Áreas planas, áreas mais dobradas, mais declivosas, área irrigada com pivô, irrigada com irrigação subsuperficial e área de sequeiro, que é a grande maioria, né? Então, obviamente que, como muito bem disse, alguns dos colegas aí que me antecederam nas observações, não existe uma receita, né? Mas existem algumas boas práticas que a gente pode fazer e que precisa fazer. É que a gente precisa enxergar a particularidade de cada área. O plantio em nível é algo que a gente não precisaria nem estar discutindo mais para aproveitar melhor essa água. E a gente vê que muitas vezes o operacional supera o técnico, supera qualquer outra coisa para poder render mais o plantio, poder ganhar tempo. E isso, infelizmente, tem comprometido muito, né? Em alguns casos, aí, o aproveitamento de nutrientes e o rendimento de cultura. Aqui na Bahia a gente tem muita dificuldade mesmo em questão de água. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar bastante aqui é a raiz. Então, eu queria acrescentar nesse tema, nessa conversa toda, a parte fisiológica da planta, porque se a gente, tudo que a gente falou, o Leandro falou sobre a física, né? Tudo que eu estou falando vai envolver tudo isso, porque a gente tem que estimular a raiz descer, né? Para isso, a planta tem que estar sadia. Então, se a planta está sadia, ela aguenta mais água do que a planta que não está sadia. Então, tudo aí cai doença, cai equilíbrio nutricional, né? Como que a gente vai estimular essa raiz descer, aí envolve várias técnicas em cada região, com cada textura do solo. Então, a produtividade na lavoura, eu falo que é a somatória de menor erro possíveis, né? Então, a gente tem que ir diminuindo os erros possíveis. 100% você não consegue. Então, aqui a gente tem duas parcelas, né? As duas parcelas com 8 toneladas de palha de braquiária, tá? Vocês estão vendo aqui. A declividade de 3%, né? E nós aplicamos uma chuva de 20 milímetros em 10 minutos. Uma chuva intensa, mas que costuma acontecer em vários locais do país, até em maiores intensidades do que isso. E nós tínhamos duas situações, solo sem compactação, solo compactado, e a semeadura em desnível e a semeadura em nível, né? Aplicamos essa chuva, vamos ver o que aconteceu. Então, no solo não compactado, na semeadura em nível, dos 20 milímetros, 11,7 infiltraram, 8,3 foi perdido. Quer dizer, na melhor situação, eu tinha semeadura em nível e tinha um solo com razoável para boa estrutura física. Mesmo assim, eu perdi, né, 40% da água. Quando eu tive a semeadura em desnível, né, eu perdi dos 20 milímetros, eu perdi aqui 14. Estão vendo aqui? Perdi praticamente 70% da água. É uma água que não só não ficou disponível para a planta, como ela também gera escoamento e pode ocasionar erosão. Agora, quando eu fui para o solo compactado e em desnível, olha isso. Aí eu pergunto quantas áreas, quantas situações nós temos no país como um todo que se enquadram nessa situação aqui. Solo com degradação física, né, e semeadura em desnível. Desses 20 milímetros foram perdidos 18,9. 18,9. Infiltrou 1,1. Ou seja, se perdeu 94% da água.
Esses 18, 19 milímetros aqui é aquela chuva que às vezes pega no vizinho e na minha área não, e que é a diferença entre 50 e 70 sacos, né? Agora, isso não só mostra a importância da estrutura e da semeadura em nível para nós infiltrarmos essa chuva mal educada, né? Gostei muito desse termo. Mesmo na melhor situação possível de manejo, eu posso ter perdas grandes numa chuva muito forte. Então, aí entra a importância do terraceamento. E para reter essa água, não só do ponto de vista de erosão, mas também para que dê tempo dela infiltrar no solo. Eu venho convencendo os meus clientes a mexer o menos possível no solo. Eu acho que nós mexemos demais no solo. Isso é caro e não traz nenhum benefício a curto prazo. E nem a longo, pior ainda. Então, o que a gente puder fazer de usar braquiária, rotação de cultura, né? Plantio em nível, muitos colegas já falaram, isso todos são atividades que, para mim, né, que tem tantos anos aí, são coisas naturais, mas que ainda tem muito agricultor que tem resistência em fazer. Isso tem um custo. Então, eu sempre falo para eles, olha, vamos usar o que a gente tem. Que o produtor, muitas vezes, tem medo de investir por uma questão de rentabilidade. Muitas vezes ele investe mais e produz menos. Isso sempre é uma discussão que a gente tem com o produtor. Não, mas eu estou investindo mais e colhi menos esses últimos 2 anos, ele volta os investimentos de novo. Só que uma coisa muito difícil de entender é a questão da relação da cultivar com o solo. A gente vê que cultivares plantados com o mesmo investimento, mudando 20 dias na época de plantio, no fotoperíodo, muda 20 sacos em produtividade. Isso é uma coisa que o produtor não consegue entender, e nós também, sem pesquisa, muitas vezes, nós consultores, a gente patina nisso aí, porque a gente vê assim, como que eu fiz tudo certo e fui plantar e produzir menos do que o ano passado, ou com mais investimento, fazendo a coisa mais certa, né? Então a gente viu que está muito relacionado com fotoperíodo também e variedade, né? Então eu falo que o acerto da agricultura não é um fator só, mas são vários fatores, e principalmente o fotoperíodo é o que influencia muito. Então a gente começou a entender isso aí, temos estação de pesquisa também, entender um pouco a variedade e interação da variedade com o clima de cada região. A produtividade é um conjunto de fatores, né? O próprio Zancanaro está presente aqui, uma coisa que eu sempre levo comigo das palestras e dos depoimentos do Zancanaro é que nós temos, na verdade, um cubo mágico na agricultura, né? Onde você mexe um fator, você altera todos os outros, né? E aumentar a produtividade significa fazer o encaixe perfeito, ou o mais perfeito possível de todos esses fatores. E acertar a cultivar, posicionar corretamente a cultivar, pensando que hoje a nossa base genética é muito estreita, né? A adaptabilidade diminuiu muito, né? É essencial, né? Produtividade aumentou, mas a adaptabilidade diminuiu, é essencial ter esse posicionamento. A gente olha muito a parte aérea, né, das culturas, mas a gente precisa ter avaliações que focam também no sistema radicular. Então, não é só cobrir o solo, mas também, assim, gerar componentes orgânicos ao longo do perfil em camadas subsuperficiais. Isso muito nos ajuda no sentido, principalmente, de reduzir, né, a questão de alumínio tóxico ao desenvolvimento do sistema radicular das culturas. Então, a gente precisa ter uma visão de parte aérea, mas também, né, a questão de como que está o desenvolvimento desses materiais em subsuperfície. Altas produtividades, né? Principalmente em relação ao melhor aproveitamento da água disponível, passa por um conjunto de fatores. O solo é um dos principais, mas também nós temos que trabalhar toda a parte sanitária, a parte de correto posicionamento das cultivares nas diferentes épocas e regiões, inclusive com a questão de população, né? Hoje a gente tem visto, até foi mencionado, aqui no estado do Paraná, principalmente, nós estamos com um problema seríssimo de abortamento de vagens. Não quero trazer, porque senão vai desfocar a discussão, mas a gente vê claramente que o problema se concentra em uma determinada época de semeadura e nas áreas com populações maiores.
de plantas. Então, mostrando, né, que é um conjunto de fatores. Então, a respeito desse conjunto de fatores, no que se refere ao solo, nós precisamos ter, na verdade, um conjunto de características, aquilo que o Zancanaro falou logo no início. Nós temos que encarar a fertilidade do solo não só do ponto de vista químico, né? Aquele conceito que vem lá do Malavolta, né, que contribuiu muito para o desenvolvimento da agricultura, mas que hoje não serve mais. Um solo fértil não é aquele que tem capacidade de prover nutrientes, simplesmente isso. É aquele que tem capacidade de prover o potencial produtivo da cultura, né, principalmente em anos com problemas de seca. E nisso aí nós precisamos ter fertilidade física, né, um solo bem estruturado, né, com continuidade de poros. Então, não adianta só ter volume de poros, como muitas vezes se faz numa operação mecânica. Nós precisamos ter qualidade de poros. E o que é qualidade de poros? Se eu pudesse modelizar para vocês o que é um solo ideal fisicamente para reter mais água sem comprometer a oxigenação, eu diria para vocês que nós teríamos que ter de 10% a 15% de macroporos e o máximo possível dos chamados mesoporos, que vão de 3 a 30 micrômetros. Veja o tamanho de poro que nós estamos falando, porque são esses mesoporos que retêm água facilmente disponível para a planta. E como que a gente consegue chegar a essa qualidade de poros? Não é com preparo do solo. Você até pode utilizar o preparo do solo em uma área com muito problema, né, para, digamos assim, acelerar o processo de recuperação, mas essa característica de porosidade se consegue com raiz. Então, foi colocado aqui um grande aspecto no solo para ter mais infiltração, retenção de água disponível, é produzir poros por raiz. Além de eles terem o tamanho mais adequado para reter, outra coisa que o Zancanaro aqui colocou, eles são contínuos. Para vocês terem uma ideia, 70% do efeito de uma braquiária na produtividade da soja é a raiz, 30% é a cobertura, tá? Então, é muito mais importante o efeito da raiz de uma planta de cobertura do que a própria cobertura do solo. Teve algumas perguntas aqui no chat, viu, Kellen? Por exemplo, do Rodrigo, sobre informações sobre crescimento de gramíneas, como pânicos e Quênia, ou mesmo Braquiária charaesa MG5. Eu acho que ele pode ter e pode contribuir com a gente nesse sentido ainda. Em termos de potencial de raiz, aumenta da Rusisiensis para Brisanta para Tanzânia. Então, maior capacidade de romper camada compactada nesse sentido. Porém, aumenta também a necessidade de cuidados na implantação da cultura em sequência, no caso a soja, devido a problemas de plantabilidade. Então, a dessecação antecipada, né? Se usar a integração lavoura-pecuária, ótimo, porque daí vai baixar um pouco essa cobertura mais difícil de manejar, que é no caso da Brisanta e da Tanzânia, tá? E um outro fator importante, pastejo, pessoal, nós já medimos isso, aumenta a raiz. Pastejo aumenta a raiz. Então, a gente sempre diz que braquiária solteira é bom, mas braquiária solteira com boi é melhor ainda, desde que esse pastejo não seja excessivo. O volume de palha, ele é um indicador também que ajudaria muito o agricultor, sabe, ele monitorar. Assim como a Embrapa Gado de Corte tem utilizado para fazer definir o momento do pastejo e a retirada do gado, eu acho que na agricultura a gente também poderia utilizar alguns indicadores, não condenando, por exemplo, a Tanzânia, mas usando alguns indicadores, falar, nesse momento a Tanzânia tem que ser encerrada, a partir desse momento ele vai criar um problema posterior. Aí a gente usa um chute, por exemplo. Eu chute porque a gente não tem um número e é só resultado empírico, né?
Se não existe pastejo, a gente fala em no máximo 5 toneladas de palha, ele não provocaria uma dificuldade muito grande de implantabilidade. Claro que isso aí é uma referência, porque depende muito da máquina e do equipamento e do solo que eu tenho, né? Mas se eu quero ter uma segurança, não mais que 5 e não menos que 5, para ter aquelas outras características que você havia colocado, do benefício da temperatura, da evaporação. O que é a nossa indicação pela nossa experiência, né? Isso é muito difícil de você ver em pesquisa, entendeu, Evaldo e demais? Isso vem da experiência. Quando a gente vai passar para o produtor como monitorar a degradação física, o primeiro passo é olhar para observar a lavoura dele, né? O que a gente vê? A área onde começa a aparecer mais erosão, aparece guanchuma, a soja fica menor, a raiz fica torta, né? A soja fica desuniforme, tipo voo de pica-pau. O pessoal às vezes acha que é nematóide, mas pode ser compactação. Na semeadura, você vê claramente no sulco de plantio, onde o solo está compactado, você forma torrões grandes. Muitas vezes é difícil de trazer ele, até de conseguir um bom contato solo-semente. Então, é muito comum em áreas de manchas de solo compactado você ter falhas no estabelecimento. Então, nós temos vários indicadores, Evaldo, que você está mais do que coberto de razão. Nós temos que utilizar tudo isso em conjunto. Física de solo não é um indicador sozinho. E esses indicadores de observação, de estar lá na lavoura, o dia a dia, o consultor, o produtor, são essenciais. Estaremos de volta ao intervalo. Aguardo a todos. Obrigada pela excelente primeira parte da manhã. Até mais.